Estamos? Sim? Então, muita coisa hoje. Então, vamos... Então, começamos com o quadro dos conceitos fundamentais. Sim? Esses conceitos fundamentais ou hipóteses, né, básicas, sim, tem uma particularidade que estão apresentadas no quadro a partir de uma articulação com o diagnóstico do sofrimento de época e com um diagnóstico da tendência, sim, da orientação do lacanismo ou da pós-lacanismo. Sim? Basicamente, desse quadro se desprende uma afirmação, sim, que é uma tese, se vocês quiserem, mas é um diagnóstico também, que é que o lacanismo, ou seja, tendência pós-Lacan da psicanálise, tem a mesma orientação que as condições do sofrimento de época que diagnosticamos. Quer dizer, o lacanismo acentua o sofrimento da época. Essa seria a tese que se desprende e que nossa apresentação dos conceitos fundamentais, tal como se entendemos, seria em uma direção contrária e, portanto, uma resposta a esse sofrimento de época. Hoje eu vou trabalhar as duas tendências de sofrimento identificadas com o individualismo moderno e com o gnosticismo e a nossos conceitos fundamentais que se opõem e que dão resposta a esse sofrimento, que é sujeito barrado, sujeito dividido, e outro da linguagem, outro do discurso. Sim? É muita coisa, é enorme, então vai ser apenas uma foto, né, um panorama geral, depois teremos tempo para trabalhar detalhadamente cada coisa. É apenas para mostrar a orientação e a direção na que estamos. Bom, comecemos pelo individualismo. Resumidamente, né, definimos o individualismo como a acentuação da concepção do sujeito como indivíduo isolado. Sim? E biologicismo, já que definimos rápido, também como a acentuação do sujeito a partir da sua corporeidade biológica, da sua substância viva, da sua matéria tridimensional. É fundamental entender que essa é uma concepção do sujeito moderna e contemporânea, porque Lacan diz que o psicanalista é responsável da concepção de sujeito que elabora. Vocês não conhecem essa frase, porque geralmente nossos colegas lhes dizem que Lacan diz que nós somos sempre responsáveis da nossa posição de sujeitos. E aí lê mal o francês, porque na verdade que em francês posição é formulação, e Lacan não diz sujeitos, senão que diz sujeito, com o qual o que ele está dizendo é que sempre somos responsáveis de como formulamos nossa tese de sujeito. Talvez Gabriela, mas na frente apresente a responsabilidade subjetiva e, sem dúvida, terá que trabalhar essa frase. Sim? Então, basicamente, o que estamos apresentando é que há duas concepções de sujeito, individualista e biologicista. Estamos dizendo que o lacanismo acentua ou vai na mesma direção que essa corrente, por qual são responsáveis de como apresentam sua teoria do sujeito, e nós apresentamos outra teoria do sujeito, certo? Rapidamente, em emissão de outredade, emissão de alteridade. Sim? Ou seja, que o sujeito não é sem outro histórico e outro da linguagem. Mas, bom, em geral é isso. E se apresentamos o individualismo como uma acentuação da concepção do sujeito como indivíduo isolado, temos alguns autores que não podemos desconsiderar. Me parece que o marco mais geral para considerar é Dumont, Louis Dumont, né, célebre antropólogo francês, que basicamente estudou o sistema de castas na Índia e comparou as sociedades holísticas com as sociedades individualistas, dando uma certa importância a categorias como hierarquia, igualdade,
Sim, é um marco para entender o individualismo moderno. Outro autor que me interessa e que não é muito conhecido, me parece, por nós, mas que tem uma produção que tem influenciado muitos sociólogos, é Georg Simmel, sociólogo alemão. Eu gosto porque ele tem vários trabalhos, mas ele identifica o individualismo a partir de duas revoluções. Uma mais ligada no século XVIII ao iluminismo, então o indivíduo como universal, o indivíduo como livre e autônomo, e outra mais ligada no século XIX, a segunda revolução individualista, que é mais ligada à concepção do sujeito como singular, como irrepetível, insubstituível. E essa versão é muito mais próxima, talvez, a nós, no século XXI. Ele o divide ou estabelece nessas duas revoluções, mas me parece que nós podemos dizer que isso, na verdade, está bem misturado, e que foi, talvez, nós deveríamos considerá-lo, porque Lacan toma isso, foi talvez Hegel um dos primeiros em mencionar o individualismo moderno, e Hegel estabelece o individualismo moderno de uma maneira muito interessante para nós, e justamente dentro desta concepção histórica que seria assim, basicamente temos o iluminismo, século XVII e XVIII, com sua versão epistêmica, sua revolução epistemológica e antropológica, uma condição de homem novo, uma condição de homem onde, por um lado, se autodefine, sai do mundo do sentido, da hierarquia, da ordem cósmica que dava seu lugar no mundo, se autodefine e, a partir daí, também entra como um objeto mais da natureza, mecanicista, atomista, totalmente objetivável. E nesse século também colabora com o iluminismo a filosofia utilitarista. Essa concepção do homem, que é da ciência moderna também, aqui dizendo, você pode ver essa concepção nas faculdades mentais, né, que se divide, né, a diferentes faculdades mentais dos sujeitos. E percepção, atenção, memória, o atomismo, que considera a condição do homem. A essa corrente, que seria mais vinculada com esse homem universal, livre e autônomo, a essa corrente, duas tendências se contrapõem. Ou seja, duas tendências no século XVI e XVIII se estabelecem para se opor a essa visão antropológica do ser humano. São basicamente a moral kantiana e o expressivismo, que surge do romantismo alemão, né, sobretudo vinculado à literatura, Goethe, Herder, Schiller, Goethe muito utilizado e tomado por Freud, sim? E se contrapõem de maneiras diferentes, sim? Porque entre eles também são opostos, mas se contrapõem ao iluminismo. Não vou entrar nesse mérito, algum dia a gente discute bem isso, mas é muito interessante. Basicamente, o expressivismo é a partir de considerar que o homem se relaciona com a natureza de uma maneira mais direta, como se eu considerar uma obra de arte, uma unidade que tem expressividade, já contraria essa ideia de objetividade do homem e dizer, não, o homem tem um sentido, um significado em si mesmo, que tem que expressá-lo para ser reconhecido, sim? Não é apenas... Aí tem teorias da linguagem totalmente diferentes, muito interessantes para nós, mas basicamente isso. E a moral kantiana, que diz a única autoridade para o homem é a razão, a autoconsciência, não há nenhuma controle externo que possa determinar a liberdade e as decisões do ser humano, não existe a autoridade de Deus, a tradição, a religião, o homem se determina com sua razão e com sua consciência e é livre a partir disso. Então, se põe nessa situação, Hegel diz, com tudo isso, só para explicar que Hegel encontra que todas essas condições permitem o surgimento de uma nova posição subjetiva, que é o individualismo, e ele o denomina como individualismo louco. Porque é um individualismo que não passa pelo outro, que não precisa o reconhecimento, que tem uma dificuldade de se identificar com uma ordem maior, com uma tradição. E ele coloca três
síndromes, 3 maneiras, que é a alma bela, a lei do coração e a virtude do mundo. São 3 categorias, como se fossem 3 síndromes, que Lacan toma para, no século XX, formular a teoria da loucura dele e marcar posições subjetivas que o analista deveria considerar. Lei do coração, alma bela, bela alma, em português, e virtude do mundo, ou delírio de presunção. Bom, esse é como um marco inevitável para nós, mas vamos mais para frente. Temos autores mais modernos que também trabalham a ideia do individualismo na sociedade, na modernidade, na sociedade contemporânea. Filósofo americano, Alan Bloom, tem um trabalho dele, The Closing of the American Myth. Ele aí, nesse trabalho, identifica o que ele chama de relativismo acomodatício, que é um traço, sobretudo na juventude americana, que tem um respeito extremo pelos valores e as formas de vida dos outros, a tal ponto que nunca se pode dizer nada. Vocês verão isso também chegar aqui, onde cada um vive como quer, você pensa o que quer, você vive como quer, ninguém pode dizer nada, porque se sente como uma invasão, como uma arbitrariedade, cada um faz o que bem entender. E isso causa também, é muito interessante para a liberdade, mas causa uns paradoxos importantes, uma dificuldade de convívio social. Eu vivo isso em casa, eu chego em casa, quero deixar o carro na rua e não posso porque tem um cone do vizinho que está aí na rua, quando você vai querer reclamar, outro vizinho diz, não, ele vive assim, é o jeito dele. O jeito dele. Há outro jeito que a rua é pública, que não pode... Mas não pode dizer nada, é um modo de vida. Bom, é uma mensagem para meu vizinho que está ouvindo. Tem Christopher Lasch, já mais conhecido, como a cultura do narcisismo e de minimal self. Aí basicamente ele desenvolve as posições narcísicas em relação com o egoísmo e uma vida plana. A Era do Vazio, de Lipovetsky, filósofo também americano, francês, onde ele destaca que essas vidas muito ligadas ao narcisismo, ao individualismo, centradas no eu, não conseguem ter uma transcendência de nenhum tipo, nem religiosa, nem política, nem espiritual, nem social. Isso é o que já os Tosquelles, o Hegel já tinha identificado como uma dificuldade de se conectar com uma ordem maior. São essas pessoas que dizem, a política não, por quê? Eu vivo na minha, não importa a política. Se cada um faz seu papel, o mundo anda. Se traz assim com a dificuldade de se entender como um coletivo. Tem, por exemplo, Roberto Esposito, filósofo italiano, super determinante no pensamento da época. O livro dele, Immunitas, Proteção e Negação da Vida, ele continua a biopolítica do Foucault e toma as estratégias imunitárias para mostrar como elas... quase como as patologias autoimunes, começam a atacar tudo o que é estranho até o ponto de afetar a vida própria, quer dizer, até o ponto de afetar tudo o que é estranho e diferente a e, portanto, às vezes se confunde e toma o próprio como estranho e se ataca, causando a destruição da vida. A metáfora que ele utiliza da biologia para pensar a sociedade. Charles Taylor, filósofo canadense, também super central nas ciências sociais, na antropologia, na filosofia. Ele considera que o individualismo moderno está, digamos, marcado por uma degradação do ideal de autenticidade do século XVIII. Ele vai dizer que no século XVIII aparece um ideal social que é ouvir teu coração,
para poder tomar decisões morais. Ou seja, também é um ideal que se contrapõe ao iluminismo como um cálculo racional. Sim? Não apenas para tomar decisões na vida, na sua vida moral, na sua vida cívica, você deve fazer um cálculo objetivo, racional, instrumental de que é melhor. Estudar, ir para o Sartre Cookie, para depois estudar medicina, passar o vestibular e estudar medicina. Beleza, e ganhar 20 pau, tudo bem. Diríamos, é um bom cálculo. Bom, diria, mas também o ideal da autenticidade do século XVIII, mas tem que ouvir também teu coração. Será que é isso mesmo? Tentava dizer se é por aí mesmo que é o que você queria. Mas orientado a uma decisão. A degradação do século XX e XXI é que já não, esse ideal já não funciona em articulação com uma decisão moral, senão que apenas exige ser fiel a si mesmo, original e autêntico, sim? Sem importar o reconhecimento do outro. Sim? Tenho que ser como eu sou, livre de influências externas. E o último que eu vou trazer para vocês, francês, sociólogo, importantíssimo, porque foi que estabeleceu uma crítica a Freud, nunca respondida pelos psicanalistas, nem tomada, né, como psicanalistas fazemos quando criticam. Não aconteceu nada. Fazemos que não existe. Mas uma crítica interessante, porque ele diz que Freud ontologizou, naturalizou, no aparelho psíquico dele, na tópica, tanto a primeira como a segunda, fenômenos sociais. Norbert Elias. O livro dele que faz essa crítica é A Sociedade de Indivíduos. Então você já está vendo que ele propõe uma sociologia diferente de Freud, que pensava que tinha indivíduos por um lado e massa por outro, e ele apresenta que a sociedade é de indivíduos, que já não há essa contraposição freudiana. A sociologia freudiana é de Leblon, século XVIII. E essa sociologia dos indivíduos, hoje, de Negri e demais, continua a desenvolvê-la. Sim, é a que se entende. Essa coisa, procura pela autenticidade, é do Lipovetsky? De Lipovetsky apresenta isso também, Norbert Elias também, e Charles Taylor. Sim. Norbert Elias vai dizer que o pensamento moderno, que o pensamento contemporâneo, na verdade, é um pensamento que apenas reflete a espacialidade da consciência. E vai dizer que o indivíduo se identifica com algo autêntico e puro de si para depois se relacionar com o outro. A chave daí, a palavra-chave é autêntico e puro. Ou seja, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma mistura, sem nenhuma interferência, uma essência individual, autêntica, pura, para depois se relacionar com os outros. Hoje vocês ouvem essa frase o tempo todo de nossos colegas psicólogos: primeiro tem que estar você bem com você mesmo, para depois estar bem com os outros. É a frase que não vai ter nenhuma objeção em qualquer congresso de psicologia, qualquer congresso de religião e em qualquer mesa do bar. Não vai ter objeção. Você diz isso, você ganha. Né? Não é? Ontem estava numa mesa do bar, do lado, uma menina disse isso. Falava com a outra: eu não posso te criticar, não posso dizer nada para você, porque primeiro tenho que me analisar. Aí deveria ir alguma análise, algum analista, talvez alguma paciente de vocês. Eu tenho que me analisar para saber bem quem eu sou, para poder depois falar com você. Freud, ponto cego do inconsciente, para depois poder me relacionar com outro. Claramente, uma falsidade. Primeiro, terapeuticamente, o mais falso, porque quando um está mal, o primeiro está, se está bem com os outros, está melhor com o mesmo. Isso é terapeuticamente incontrastável. E segundo, é uma clara ideologia individualismo. Bom, vocês perguntarão por que me tomei todo o trabalho de ser tantos autores, tanto velhos como mais novos, mais contemporâneos. Eu disse mais ou menos o mesmo, identificam diferentes características, mas mais ou menos vão na mesma direção. Tudo isso porque eu quero mostrar-lhes que temos uma quantidade de diálogos
importantíssimos e amplos para fazer, quer dizer, a psicanálise se pode apresentar em intraterritorialidade com outros saberes e deixar de estar tão isolados nas nossas instituições. Vou mostrar que o diagnóstico de Lacan coincide em todos os pontos, em muitos pontos, com estes autores. E que geralmente nós não dialogamos com o Nicolés, com o Noé Elias, com as ciências sociais, antropológicas, realmente não. E Lacan diz praticamente o mesmo, e o diz não apenas como um diagnóstico social, sino como uma consideração para os analistas, para o trabalho e a direção do tratamento dos analistas. Sim? Vamos ao diagnóstico de Lacan, então, do individualismo. Páginas 123 e 124 dos escritos. Texto do ano 48. Lacan diz: está claro que a promoção do eu em nossa existência leva, conforme a concepção utilitarista do homem que a secunda, a realizar cada vez mais o homem como indivíduo, isto é, num isolamento anímico mais aparentado com sua derrelição original. Derrelição, abandono, desamparo. Ouviram? Então, para Lacan, há uma concepção utilitarista que secunda, você já está pensando no iluminismo, que secunda o desenvolvimento do ser como indivíduo, a promoção do eu, e essa promoção do eu como indivíduo isolado leva, sim, ou aproxima a abandono e ao desamparo original. Essa é a concepção de Lacan. E associa essa situação não só às três formas de loucura do individualismo moderno, que já mencionei, sino também a uma série de sofrimentos que hoje estão, vamos dizer assim, no primeiro plano de qualquer demanda à saúde mental de qualquer sociedade ocidental. Ou com que síndromes, ou com que sofrimentos Lacan vincula essa promoção do eu, sim? E essa realização do ser como indivíduo isolado. Seja, o individualismo. Sim? Lacan diz, por isso há tais sofrimentos. Neuroses de autopunição. Se vocês querem, não sei como vocês pensam nessa categoria, mas eu incluo em neuroses de autopunição todos os sentimentos de culpa, gran parte das ideias obsessivas, as escarificações dos adolescentes ou jovens, grande parte delas, neuroses de autopunição. Sintomas histéricos hipocondríacos. Nem preciso comentar muito, né? Todo mundo conhece. Inibições funcionais. É uma coisa, todo mundo conhece. Oh, não consigo estudar, oh, não consigo fazer, não sei o que. Lacan é difícil. Está chovendo, não consigo ir não. Bom, você já sabe, inibições funcionais, entre outras mais sexuais também. Bom. Formas psicastênicas de desrealização do eu e do mundo. Formas psicastênicas de desrealização do outro e do mundo. Basicamente, boa parte das chamadas depressões de nossa época. Comportamentos sociais de fracasso e crime. O cenário social brasileiro está cheio de fracasso e crime. Ou seja, não poucos sofrimentos, digo, são os que batem a porta hoje nos consultórios psicanalistas, nos CAPs, nos hospitais. Depois discutimos um síndrome mais ou menos se custa esse nome ou outro, mas Lacan vincula com o individualismo moderno, com essa tendência de época que nós estamos diagnosticando como condição de sofrimento, causa de sofrimento. Mais diagnóstico de Lacan. Página 160, o que vou falar está na página 160 e 179 dos escritos. A modernidade, uma clara definição de Lacan, uma ideia de Lacan sobre a modernidade, diagnóstico.
A modernidade impulsiona o sonho dos fabricantes de autômatas e a armadilha da livre e insondável decisão do ser. Está vendo? Lacan, a modernidade impulsiona o sonho dos fabricantes de autômatas, sim? E a armadilha da livre e insondável decisão do ser, que se materializa na lei de nosso tempo, ou seja, se materializa no imperativo da época, que é chega a ser tal como você é. Ou seja, ideal da autenticidade. Sabe, coincide com Taylor, ideal de autenticidade. E continua, diz que essa exigência, essa materialização da armadilha e do sonho se dá por dois mecanismos, tanto pela via espiritual, ou seja, ideica, das ideias, da cultura, como pela vida da existência do organismo. Para mim, aqui Lacan está totalmente Foucaultiano, a vida do organismo via política e a vida espiritual, das ideias, da cultura, as táticas disciplinares de controle. Isso que se dá por essas duas operações, por esses dois mecanismos. Dirá que das ideias será por os valores integradores explorados pela técnica científica, valores integradores explorados pela técnica científica. Teríamos que ver um pouco o que Lacan está querendo dizer com isso. Tenho algumas ideias, mas não vou entrar, mas só diz isso. E outro, a via do organismo, Lacan diz que é a maneira em que se tende a dissimular que o homenzinho que está dentro do homem sempre está disposto a fazer que a máquina funcione. O homenzinho que está dentro do homem, que está disposto a fazer que a máquina funcione, basicamente poderíamos dizer o cérebro. Hoje não dissimulam. Na época de Lacan deveriam dissimular. Hoje não dissimulam. Estão todos os neurobiólogos dizendo que você tem que estimular o cérebro para poder produzir mais, para ser mais sábio, para poder ter mais saúde, para ter mais habilidade, mais potencialidade. Não dissimulam. Nada. Temos o... Como se chama? O Han. Não me saiu o primeiro nome. Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, que diz que o homem se explora e se sente realizado. É um pouco isso, né? Fazer que a máquina funcione. Hoje estamos num nível de idiotice a esse ponto. O Jorge Alemán, o argentino, psicanalista, tem um sintagma muito parecido com isso, que é empresário de si mesmo. Mas um pouquinho mais de diagnóstico de Lacan, para ver o contundente e o semelhante, o próximo com as ciências sociais, filosóficas, que estão diagnosticando o sofrimento de época, diz que tudo isso articula um psiquismo avesso ao juízo lógico, ou seja, um psiquismo avesso ao sujeito do inconsciente, um psiquismo baseado no eu autônomo, no indivíduo, e um projeto contrário à consciência moral, página 161, contrário à consciência moral, que leva à produção de um fascista ou simplesmente um imbecil ou um trapaceiro. Fascista, imbecil ou um trapaceiro. Praticamente todo o eleitorado brasileiro e argentino está diagnosticado por Lacan. Deixa ver, foi em anos 50, 70 anos antes. Nostradamus, Lacan. Digo, interessantíssimo, me chama a atenção como nenhum dos psicanalistas, eu ouvi bastante, li bastante psicanalistas brasileiros falando do fascismo nessa época, e nenhum associou o individualismo moderno, esse modo de produção da psiquis avessa ao sujeito lógico como uma causa desse fascismo que estamos vivendo atualmente. Há que perguntar-se por que nenhum psicanalista, exceto eu, que eu escrevi sobre isso, mas ninguém me lê, então não conta.
mas por que nenhum dos meus colegas toma essa referência tão central de Lacan? Será porque vão na mesma direção do individualismo? Pelo menos é o que se perguntar. Então, bom, até aqui, um diagnóstico sobre Lacan sobre o individualismo me parece contundente e associando uma série de sofrimentos, tanto mais da saúde mental, se vocês querem, da doença, como vocês queiram chamá-la, sofrimentos psíquicos, até as condições sociais. Bom, parece um diagnóstico contundente para ter super atual, em diálogo com outros saberes, como para considerá-lo. A partir de agora, vou tentar mostrar-lhes como ele responde a isso, ou seja, como diz que o psicanalista se enfrenta a tudo isso. Porque ele vai estabelecer, bom, se esse é nosso diagnóstico, temos que fazer alguma coisa. Página 126 dos escritos diz: no homem liberado da sociedade moderna, eis que esse despedaçamento revela até o fundo do ser sua pavorosa fissura. É essa vítima comovente, abalada de alhures, inocente, que rompe com o exílio que condena o homem moderno à mais assustadora galé social que acolhemos quando ela vem a nós. Ponto. Essa vítima comovente, abalada de alhures, inocente, despedaçada, assustada, vítima comovente, inocente, sabe de nada, inocente. Inocente. Para mim, compadre Washington, tá certo. Sabe de nada, inocente. É a neurose, é a neurose contemporânea. Se a neurose não saber nossa vida, é inocente, não sabe que essa liberdade o apavora. Para mim, um dia podemos convidar para articule. Se não, se diverte um pouco. E que rompe com o exílio que condena o homem moderno à mais assustadora galé social. Ou seja, o homem moderno, quando nos vem a ver, rompe com o exílio que a modernidade, né, o condena à galé social. Galé social, nesse caso, galé é um barco, como se fosse um veleiro a remos que se utilizava até o século XIX e que basicamente era para usos militares ou de troca de mercancias e mercadorias. E condenados porque os homens que estavam aí eram geralmente de classe média baixa e eram condenados a uma vida para ganhar 2 centavos e trabalhar em condições absolutamente miseráveis. De fato, há um livro que trata sobre isso, de Victor Hugo, nada mais que de Victor Hugo, que se chama Miseráveis, que fala sobre essa vida na galé. Sim, exatamente. Ou seja, digamos, esse homem de classe média, baixa, brasileira, diria Gessé Souza, um novo trabalhador brasileiro, um novo batalhador da nova classe média brasileira, condenada à galé social, de vida miserável, troca de mercadorias que recebemos quando ele rompe com esta coisa. Talvez esteja forçando muito ou abrasileirando muito a versão de Lacan, mas me parece que é necessário fazer. Senão. Bom, é para esse ser de nada, niilismo, ser de nada, homem sem conteúdo, sem medroso, inocente, despedaçado, é para esse ser de nada que nossa tarefa cotidiana, qual seria a nossa, do analista, que nossa tarefa cotidiana consiste em reabrir o caminho do seu sentido, numa fraternidade discreta em relação à qual somos sempre por demais desiguais. Eu quero sublinhar, o outro é meio complicado, assim, meio afrancesado, mas há que sublinhar que ele propõe uma tarefa cotidiana do analista para esse tipo de sofrimento que está diagnosticando, e sua tarefa é uma fraternidade discreta, ou seja, não aquela posição do analista que
Boa noite. Cabula 6, passa por onde aqui? Ui, está gozando muito com Cabula 6. Não, isso é uma fraternidade discreta. E reabrir seu sentido. Não disse trabalhar para o real, sem sentido, sem nada. Reabrir seu sentido. Uma direção. Depois podemos discutir o que é sentido, com nonsense, bom, é mais complexo. Mas é uma direção. Mais sobre a direção que Lacan propõe. Página 225 dos escritos. A neutralidade analítica adquire seu sentido autêntico se sabemos que a doença contra a qual ela luta é e será sempre equivalente ao nível da sua particularidade, e que só existe progresso para o sujeito através da integração a que ele chega de sua posição no universal. 2 pontos. Tecnicamente falando, pela projeção do seu passado num discurso em devir. Mas você vê que é a mesma coisa que está discutindo os filósofos, que não há uma integração, nesse caso, no coletivo, no universal, na transcendência social. Não se pode pensar. Mas ele disse, para nós, como nós somos sociólogos, somos filósofos, tecnicamente isso implica uma diferença, que é a projeção do seu passado num discurso por vir. É complicado, teríamos que dizer várias coisas, eu não vou entrar tanto no mérito, mas me parece que há uma citação que esclarece um pouquinho melhor, que é do Seminário 6, página 405, e que ele vem falando de Hegel e da consciência de si, e diz, mesmo assim direi, mostrando-lhe o que isso quer dizer no discurso freudiano. Então, Lacan está advertindo a operatória que vai fazer. Vai tomar Hegel para fazer dizer a Freud outra coisa. O que Hegel quer dizer no discurso freudiano. Está atravessado. O qual já não vai ser o que Hegel está querendo dizer nem o que Freud está querendo dizer. Vai ser o que Lacan quer dizer, que vai ser bem diferente. O que isso quer dizer no discurso freudiano? Retomemos, por exemplo, o vous, es wahr, soll, ist werden, sim? O isso era, onde isso era, o eu deve devir. A sentença freudiana de direção do tratamento. Onde isso, as funções estavam, o eu deve advir. É a direção do tratamento freudiano, que é a mesma que o tratamento neurocognitivo. Não sei porquê, mas é isso. Então, Freud diz, onde isso era, eu deve advir. Onde você tem pulsões indomináveis, onde tem pulsões corporais que são fragmentadas, a unidade do eu deve advir. Sentença freudiana. E Lacan diz, esse eu é o sujeito de um devir, de um dever que nos é proposto. Me parece que basicamente com essa indicação se pode dizer que Lacan está tentando estabelecer que esse indivíduo despedaçado não fique na sua própria individualidade, senão que se integre, se reabra seu sentido em uma ordem maior, em um outro, sim, social, em um outro da linguagem, em um discurso por vir, se vocês quiserem, sim, mas apresenta essa integração e é muito diferente a pensar que não existe outro, que é a proposta do lacanismo, que é a proposta de Miller, que diz que a neurose nada mais é que a ilusão da existência de um outro, que nós trabalhamos para mostrar-lhe que não há nenhum outro e que só há mais um, sem laço social. Página 259, também dos escritos. A você nunca lhe dizem a frase completa. É interessante porque nossa comunidade nunca diz a frase completa. Aparece, não sei, problema psicótico, frases interrompidas. Você deve ter ouvido sempre que é função e campo da fala e da linguagem. Esse é o nosso marco.
né? E a gente repete isso. Agora, isso é extraído de um parágrafo que diz, vou ler completo, depois vou trabalhar oração por oração, que diz assim, está falando do psicanalista, diz, seus meios são o da fala, na medida em que ela confere sentido às funções do indivíduo, podemos dizer o parler, o falacer, para poder atualizar na época de Lacan, mas seus meios são da fala na medida em que confere sentido às funções do indivíduo. Isso nunca se fala. Na medida em que confere sentido. Seu campo é o do discurso concreto. Discurso concreto. Não só linguagem. Discurso concreto. Depois tem análise do discurso, os 4 discursos mais na frente. Aqui está muito cedo, mas discurso concreto. Como, e que é o discurso concreto? Como campo da realidade transindividual do sujeito. Essa nunca lhe disseram a você. O que eu quero destacar para vocês é que o campo da linguagem, para Lacan, é um discurso concreto como campo da realidade transindividual do sujeito. Uau! Teu desejo, o que você deseja no fundo do seu ser, no íntimo da sua autenticidade, da pureza das coisas, é um samba, né? As purezas, é bonita, só isso, só dá um samba isso. Mas é transindividual. Porque os sujeito não dizem isso, nós trabalhamos no campo da linguagem. Se esquecem de dizer que isso quer dizer que trabalham com um sujeito transindividual. Não sei se muitos lacanianos vão aceitar isso. Mas Lacan continua, página 260. O que é o inconsciente, disse Lacan? O inconsciente é a parte do discurso concreto. Digo para os neurocientistas que dizem que nós somos loucos do romanticismo, que trabalhamos sobre coisas que não existem, não sei o quê. O inconsciente é a parte do discurso concreto. Ou seja, volta a dizer, não disse uma vez, a realidade transindividual do sujeito. Nosso sujeito é transindividual. Como transindividual, o inconsciente é a parte do discurso concreto como transindividual que falta à disposição do sujeito para restabelecer a continuidade do discurso consciente. Assim, disse Lacan, desaparece o paradoxo apresentado pela noção de inconsciente se a relacionamos com uma realidade individual. Para Lacan, isso de psicanálise profunda, que se dá ainda na faculdade, esse assunto, se nós relacionarmos o conceito de inconsciente com uma realidade individual, é um paradoxo. Por isso, alguns neurocientistas que trabalham agora com a teoria da consciência estão certos. Isso é um paradoxo trabalhar com a consciência. Numa realidade individual, porque é indivíduo. Se é individual, falando, não vai ter consciência, pré-consciente, inconsciente, se é indivíduo. Lacan disse que é uma parte do discurso concreto, transindividual, ou seja, o discurso do outro, você entende? O discurso do outro que falta à consciência do sujeito para restabelecer seu discurso. Disse uma paciente na análise. É mesmo? Agora, eu fui falar com minha tia e ela me contou uma história que eu não sabia, mas que aconteceu e que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Agora faz sentido o sintoma. Realidade transindividual, se vocês querem, nesse caso, articuladas em 3 gerações da história familiar, discurso do outro, da tia, que diz alguma coisa da verdade histórica do sujeito que faltava ao sujeito. Nada individual.
discurso do outro. Eu vou mostrar que com essa ideia nunca se pode localizar o inconsciente no cérebro. Porque como vai localizar isso no cérebro se é o discurso da tia? Que cérebro? Sim. Que antes de tomar a decisão do outro toma. Pode ser. Nas primeiras páginas do capítulo 5 do Seminário 2, Lacan é super claro e disse que há que evitar, no campo da subjetividade, onde nós nos movimentamos, né? No campo da subjetividade, disse Lacan, há que evitar a identificação ou idolatria do sujeito. O sujeito deve ser considerado, o sujeito da psicanálise deve ser melhor considerado como ninguém. Persons, disse Lacan, ninguém. Então, para a psicanálise, o sujeito não é uma pessoa social, não é um indivíduo biológico, não é um cidadão político, não é uma unidade. O sujeito de inconsciente, para Lacan, tanto se articula no discurso, é, como se diz em francês, sujet. Se traduz tema, assunto ou matéria. Nós trabalhamos com um sujeito que é um assunto, tema ou matéria, que se dá no discurso do outro, entre um significante e outro. Então, esse sujeito necessariamente se apresenta, se está no discurso do outro, numa emissão de outra-idade. Sim? Eu coloquei aqui. Emissão de outra-idade. Não há sujeito sem outro. Porque o próprio sujeito, entendido assim, tem que estar necessariamente no campo do outro. Não vou entrar nisso, mas a topologia que Lacan utiliza para mostrar isso é a interpenetração dos dois toros. São dois toros interpenetrados. Sim? Um dia trabalharemos topologia e veremos esse esquema. Bom, estou meio curto de tempo, pelo que deveria super acelerar. Há muitas coisas para dizer, alienação, separação, mas não vai dar. Vou rápido para a biologização, sim? E a gente conversa. Vou passar bem rápido agora. Basicamente, o que eu quero mostrar que essa é outra concepção do sujeito, que é um sujeito que se considera como que o mais autêntico e próprio é sua realidade biológica. Sim? Hoje diríamos genética neuronal. Sim? De fato, há alguns sociólogos que, como me esqueci de trazer meus apontes, não me lembro o nome deles, mas acho que um é Nicholas e outro Ehrenberg, se não me engano, que apresentam a ideia que o sujeito, dentro desse paradigma biológico, hoje temos a formulação de um sujeito neuronal ou de um sujeito neuroquímico. São as frases que utilizam. A frase que se toma, que identifica melhor esse paradigma, é retirada do livro de Dick Swab, um neurobiólogo holandês, que se chama que a frase o título do livro é Nós somos o nosso cérebro. Nós somos o nosso cérebro. Eu passei o vídeo da neurocientista Susana Herculano, está aí no grupo de SAP para vocês, que tentando explicar esse dualismo entre cérebro e mente, se embatata toda e termina dizendo isso. Bom, a mente é o cérebro, nós somos o nosso cérebro. Isso que se pensa, com o qual, por isso, são acusados, por esses sociólogos, que eu não me lembro o nome, mas depois passo para vocês, de que, evidentemente, esse paradigma não é apenas uma tentativa de solucionar doenças vinculadas à neurologia, sino que é uma ideologia, porque não é apenas dizer, nós somos o nosso cérebro, não a doença que temos, o ser todo é o cérebro, e, portanto, eles mostram como isso se articula ao individualismo moderno, a uma tendência a certa desresponsabilização e certa vinculação com o neocapitalismo liberal. Esse é o problema. Mas o que eu quero mostrar-lhes é algumas frases desse paradigma,
que vou lhe apresentar também como um grande problema, como uma causa de sofrimento. Alguns autores, rápido. John Sarley, filósofo. Um filósofo tem que comungar. É muito estranho que um filósofo comungue com as ideias de um neurobiólogo. Mas, bom, filósofo analítico John Sarley, estou trazendo só feras, são todos prêmio Nobel, todo gente muito séria, não é? Sim. Esse John Sarley eu trouxe porque tem um livro aqui que é traduzido em português, que se consegue ainda, que é A Redescoberta da Mente. E ele diz na página 7, os fenômenos mentais, você tem a dualidade, né? Cérebro e mente vem da dualidade cartesiana, né? O cérebro dentro da resistência, uma matéria que se pode dividir parte e extra parte, que pesa, que tem dimensões, e a recogitans, né? O imaterial, a consciência, o subjetivo, que é esse indivíduo que não tem lugar no espaço, que não ocupa lugar no espaço, que não pesa, é isso. Então a mente, a produção psicológica, que não é material, e o cérebro, que é tridimensional e tem essa divisão parte e outra parte. Então ele chama A Redescoberta da Mente. É super interessante o título. Ele diz, os fenômenos mentais são causados por processos neurofisiológicos no cérebro, e são eles próprios características do cérebro. Entende? A redescoberta da mente, isso que nós chamamos de psicológico, são processos neurofisiológicos. Se redescobre na mente nesses processos neurofisiológicos que estão no cérebro. Damasio, o cientista português, com o qual vocês têm mais fácil acesso, sim? 2 livros, O Erro de Descartes e O Mistério da Consciência. O Erro de Descartes está justamente dizendo isso, não há dualismo. Sim? Há um reducionismo materialista, todo é matéria, todo é cérebro. Nós somos nosso cérebro. Esse é o reducionismo extremo, radical ao materialismo. E ele basicamente trabalha que as emoções e a razão estão juntas, numa unidade, através da coparticipação do sistema límbico com o neocórtex. Um pouco, mas tem a mesma ideia. Pinker Steven, sim, bem conhecido, filósofo, psicólogo, linguista, neurolinguista canadiense, estudou em Harvard e estudou com Chomsky. Chomsky muito caro ao Facebook dos brasileiros. Sempre que tem no Facebook brasileiros uma postagem sobre Chomsky. Sempre falando de política. Ele tem aí a tese, ou mais que uma tese, ele apresenta como uma confirmação que a linguagem se desenvolveu a partir do cérebro por uma mutação genética e uma seleção natural. Há que propor isso, viu? Wilson Edward, o livro dele se chama O Instinto da Linguagem. Eu tenho em espanhol, sim? O Instinto da Linguagem. Não sei se está em português. Outro que tenho em espanhol é a Sociobiologia, a Nova Síntese, de Wilson, Edward Wilson. Ele propõe que a moral vem dos genes. Então, a moral vem dos genes. E que todo comportamento social tem bases biológicas. Então, propõe que há que substituir as disciplinas da filosofia e da sociologia pela biologia. Se a moral vem dos genes, para que vai dar sociologia e filosofia? Da biologia. Deve ser um dos livros de cabeceira de Bolsonaro, né? Da ministra da Educação. Deve ser. Não? Tá. Crick Francis, um livro de 1995. Crick Francis, grosso, gênio, monstro, prêmio Nobel, descobriu a transferência de informação no DNA, grosso, sim, e depois, no último tempo, se dedicou à neurociência, como todo mundo. E o livro dele está em inglês, eu tenho em inglês, mas a tradução, com licença poética para o meu inglês, seria a surpreendente hipótese
a busca científica pela alma. Isso é maravilhosa. Alma pode botar mente, a mesma coisa. A surpreendente hipótese, a busca científica pela alma, que justamente está sintetizando o paradigma, o programa da neurociência, que é essa. É uma hipótese que é todo, inclusive a mente, a descoberta da mente, todo, inclusive a mente, é material, é cerebral. Cientificamente, né, ele apresenta essa ideia, a busca científica, porque para ele científico só é biologia. Sociologia, psicanálise, física, quântica, não é ciência para ele. A única ciência é a biologia. E o modelo de ciência é a biologia. Página 3, o que ele diz? Você, as suas alegrias e as suas tristezas, as suas memórias e as suas ambições, o seu sentido de identidade pessoal e livre-arbítrio, não são de fato mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e das suas moléculas associadas. Em espanhol diríamos chupate essa mandarina. Incrível. Não é, reitero, não é ministro de Bolsonaro que poderia dizer, burros. Não. Livre-arbítrio, sentimento, tristeza. Eu prefiro a definição da tristeza de Vinícius de Moraes. A tristeza é como usamos, é uma tristeza que balança, né? Para não ser um dia mais triste, não. Mas, bom, ele disse que é um conjunto de moléculas associadas e desse um conjunto de células nervosas. Digo, sim? Essa é a concepção do sujeito que você tem. Neuropsicanálise. Digo, até aqui os cientistas mais duros, mais neurobiólogos. Mas tem uns neuropsicanalistas, mais ou menos na década de 90, surgiram. Leo duas frases, são autoevidentes, há muito para falar, um dia apresento a neuropsicanálise. Só apenas para mostrar o paradigma, a força do paradigma biológico. Kaplan e Solms, os mais destacados ou conhecidos dessa corrente, dizem: é interessante esclarecer as razões pelas quais Freud, sendo neurologista, criou a psicanálise, que, em essência, é um método psicológico para dar significados aos processos mentais. Sem, no entanto, perder o vínculo com a neurobiologia e sem perder a esperança de que um dia a psicanálise voltaria a se unir à neurologia, quando esta, a neurologia, estivesse alcançado um grau de desenvolvimento e oferecesse conhecimentos que faltavam naquela época. Então, esse Freud sempre teve a esperança de voltar para a neurologia, só que a neurologia da época não era muito boa, não tinha nada, então ele se dedicou a processos psicológicos mentais, mas para poder associá-lo finalmente ao cérebro. O que dizem? A redescoberta da mente. Todo esse conhecimento psicológico, agora temos que ver como se aplica, como as neurociências confirmam ou refutam isso. Porque agora a neurologia pode dizer isso. Eu concordo com eles. Né? Freud, para mim, era isso. Não vou poder demonstrá-lo hoje, um dia demonstro mais. Mas a ideia deles é isso, é trazer a associação livre de Freud para poder estudar a estrutura neuronal profunda. O Winograd e o Simpson o dizem de maneira espetacular. Tal método da associação livre, neuropsicanálise, permitiria um entendimento da localização funcional profunda do cérebro e seu correspondente mental. Em outras palavras, seria possível associar a materialidade do cérebro com a produção psíquica humana, que tem como característica principal ser metafórica e material. Eles já são menos duros, são dualistas, não são como Damasio, que diz todo é material, não é como Crick,
que diz é todo um conjunto de moléculas. Diz, não, existe a mente, e o que nós tentamos fazer, que é imaterial, que tem sentimento, que tem ideias, que é associá-la melhor com uma estrutura neuronal profunda. Com o qual a tese de todos é que sempre o mais importante, o primeiro, é o biológico, é o cerebral, que produz o outro em todo caso. Sim? O material, o psicológico, sim, o dualismo. Mas tudo se remete a poder explicar, que tudo se explica a partir da matéria, do conjunto de moléculas. Sim? Bom, você disse, não, são neurobiólogos, são neuropsicanalistas, quem sabe lá o que aconteceu. Bom, vou tentar muito sucintamente pelo tempo mostrar que desde Freud para cá todos os psicanalistas pensam o mesmo, menos Lacan e nós. Freud pensava o mesmo. Eu sei que vocês têm de contar outra história, mas Freud pensava o mesmo. Página 196. Poderia trazer tantas citações para vocês que estaríamos trazendo João aqui. Trago uma, outro dia trago mais, se vocês querem. Hoje só apenas para mostrar. Como disse, é panorâmico. Página 196 do texto O Esboço da Psicanálise, em português. Freud disse, aqui estamos interessados na terapia apenas na medida em que ela funciona por meios psicológicos. Aí? Por enquanto, não possuímos outra, 1920. A neurologia. O futuro pode nos ensinar a exercer influência direta através de substâncias químicas específicas nas quantidades de energia e na sua distribuição no aparelho mental. Nós, psicólogos, influenciamos de maneira jornalista, de maneira indireta, não temos outro meio. No futuro, a neurologia, o que os neurólogos hoje dizem que já descobriram como se transmite informação química pelo cérebro, os neurotransmissores, as moléculas, um pouco mais profundo que os neurotransmissores, o que se vê são as terapias genéticas para os psicóticos, a partir de moléculas e tal. Mas no futuro, se pode fazer uma influência direta. Os neuropsicanalistas não estão dizendo besteira de Freud. Sacha Nash, 1952, um psicanalista muito reconhecido na França, diz isto. Em particular, não convém esquecer que a separação entre embriologia, anatomia, fisiologia, sociologia e clínica não existe na natureza e que existe apenas uma disciplina, a neurobiologia, 1952, a qual a observação nos obriga a acrescentar o epíteto humana no que nos concerne. É normal. Não trabalhamos com rataçá, com ratos, trabalhamos com humanos, diz o cara. Impressionante. Um psicanalista. Sacha Nash. Isso Lacan, esse extrato que estou trazendo para você é o que Lacan extrai do projeto dele. Esse é o que Lacan identifica como o projeto que Nash apresentou no Instituto Francês de Psicanálise em 1952 e que ganhou a quem concorria com ele, que era quem? Lacan. Lacan apresentou a função e campo da palavra e da linguagem e ele apresentou a única disciplina na natureza, a neurobiologia. E ele ganhou Nash. Nos escritos, na função e campo. Ou seja, interessante para pensar para onde os psicanalistas foram. Mas aqui, Gérard Pommier, sim? Conhecem Gérard Pommier? Psicanalista francês, aluno até os últimos dias de Lacan, paciente de Lacan, super influente na França e no mundo todo. Um dos livros dele é A Psicanálise Provada pela Neurociência. Não estou falando já de um psicanalista formado do núcleo duro de Lacan,
foi analisante de Lacan, se formou, influência em todo o mundo, na França, já está grande o senhor, mas ainda vive e produz, e ele produz um livro que é A Psicanálise Provada pelas Neurociências. Vale a pena ler. Você já está dizendo o que o neuropsicanalista está dizendo. Não, agora já provamos o que Freud dizia. Já está na neurônio. 2000. Miller tem um livro que se chama A Biologia Lacaniana. Biologia Lacaniana. Sim? Então, está claro? O que eu estou querendo dizer, então, que esse modelo é tão forte que até os próprios lacanianos, que dizem ser lacanianos, seguir os ensinamentos de Lacan, também admitem que há uma coisa mais autêntica que o sujeito, a concepção do sujeito se entende como mais autêntico, que é na substância viva. Os lacanianos dizem no neurônio, Miller não dizem no neurônio, mas dizem na pulsão e no gozo do corpo. Para Miller e para os lacanianos, você tem um gozo primário, originário no corpo, na substância viva, que não pode passar todo a representações significantes, que eles trabalham indistintamente, e que então há um resto impossível, indecível, irrepresentável no real do corpo. Não é isso? Bom, paradigma, o corpo material, tridimensional, é aquilo mais autêntico que determina o fenômeno do sujeito. Não disse como Gerard Pommeia, que prova, a psicanálise está provada pela neurociência, mas mesmo modelo. Bom, Lacan não. Pelo menos não. Lacan rejeita o dualismo. Quando alguém me devolva o livro de Goldenberg, a desleitura de Lacan, digo qual é o capítulo onde o Ricardo apresenta muito bem como a substância gozante justamente não é essa substância tridimensional e como é o modelo que Lacan utiliza para superar o dualismo mente-corpo, matéria material. Poderíamos dizer que Lacan, ou eu costumo dizer que Lacan trabalha com um monismo significante. E a substância gozante se desprende disso, ou é um modo de trabalhar isso. Mas o importante para hoje, Lacan rejeita o dualismo, o reducionismo e o reducionismo ao materialismo biológico. 3 frases, poderiam ser também centenas de frases, mas... página 153 dos escritos. Para dizer a verdade, alguém tinha que dizer alguma verdade depois de tudo isso, para dizer a verdade, tudo o que se aproxima de uma doutrina do distúrbio mental que creio incompleta e falsa e que se designa a si mesma em psiquiatria pelo nome de organicismo. Então, para Lacan, o organicismo na psiquiatria, no distúrbio mental, é incompleta e falsa. Claro, vocês dirão, incompleta porque na época de Lacan ainda era incompleta a neurologia. Hoje também continua sendo incompleta, menos que na época de Lacan. Agora, falsa. Não é porque seja incompleta, falsa. Falsa é outra categoria de diagnóstico. Para Lacan era incompleta e também falsa. Não, eu posso dizer, por exemplo, Brasil é maravilhoso, a Bahia é maravilhosa. E é verdade. Mas é incompleta. E todos vocês me dirão, mas você... Tá, o carnaval, o samba, né? Tudo que vocês queiram colocar da Bahia. Depois podemos dizer desigual, racista, tem outras coisas. Então, minha descrição foi incompleta, mas não por isso falsa. Com tudo o outro que vocês queiram acrescentar à Bahia, eu continuo dizendo que é verdade, que é maravilhosa. Então, você entende? São 2 categorias. Para Lacan, o organicismo é falso e incompleto. O acento é que é falso. Seminário 15, página 13.
Lacan dice, anos 67 e 68, Lacan dice: essa tendência de redução chamada materialista merece ser considerada pelo que é. A redução materialista que eu trabalhei agora com a neurociência, sim? Manter a necessidade, desculpa, essa tendência de redução chamada materialista merece ser considerada pelo que é, a saber, sintomática. Toda essa construção chamada materialista ou organicista, digamos, em medicina, é muito bem recepcionada pelas autoridades espirituais. Tudo isso leva a um ecumenismo. Super interessante para pensar o ecumenismo e tal. Eu vou ficar por hoje com que o organicismo e o materialismo é sintomático. Página 35 do Seminário 4. Manter a necessidade de falar da realidade última como se estivesse em algum lugar diferente do próprio exercício da fala é desconhecer a realidade onde nos movemos. Sim? Realidade onde nós movemos. Posso qualificar essa referência hoje de supersticiosa. Uma espécie de sequela do postulado chamado organicista que não pode ter literalmente nenhum sentido na perspectiva analítica. Para Lacan, o organicismo é uma sequela supersticiosa que não tem nenhum sentido na realidade psicanalítica, que não tem sentido, que não há no nosso campo da subjetividade, nenhuma realidade última, além do próprio exercício de falar dela, ou seja, que a realidade última está contida na fala, ou seja, não é como apresenta o lacanismo, que a fala tem um limite, que a realidade última, o real, está no corpo, senão que a própria realidade última, o próprio real é o fato de falar, está contido no próprio fato do exercício da fala. Claro, mas é real último. Sim? Aquilo que o significante não pode significar. Aquilo que não todo se pode dizer. É uma coisa que está na realidade última da pulsão. Porque Lacan entende a pulsão, e essa é a definição canônica de Lacan, a pulsão como um eco no corpo do fato de que há um dizer. Eco no corpo do fato que há um dizer. Se vocês deduzem essa definição, ele está colocando no primeiro lugar que há um dizer. Um dizer como fato. A pulsão é o eco no corpo do fato que há um dizer. Então, primeiro vem o fato que há um dizer, e depois vem a pulsão como um eco que se localiza no corpo. Você entende? Se inverte. Como que o real é o mais... A última realidade é do corpo da pulsão. Se a pulsão é um eco. E é um eco do fato que há um dizer primeiro. Está colocando o discurso primeiro. Por isso dizemos que sempre, desde sempre, primeiro está o outro do discurso. Não como o lacanismo entende, que primeiro vem o corpo, o gozo do corpo, depois vem a linguagem, e então alguma coisa do corpo resta, e isso é o real do corpo último que a gente tem que manifestar. Primeiro vamos dizer, o fato que vamos dizer, e produz um eco do corpo. Se vocês querem fazer a experiência disso, é muito bonita, podemos ser uma experiência prática, imaginária, vão até qualquer lugar, até qualquer caverna, qualquer montanha que produza eco, falam, e vai ver que sua fala retorna como eco. Sim, nunca fizeram essa experiência? Então, retorna como eco. Então, aí você tem uma experiência, o que o Lacan está dizendo, o que retorna como eco de lá e que impacta no nosso corpo, no nosso ouvido, a vezes nos estremece, a vezes nos arrepia, é a pulsão. Mas o fato que primeiro eu falei para que rebote na parede da montanha e volte para impactar no meu corpo. Sim? Quando era mais jovem, nós fomos de férias ao norte argentino e
fazíamos isso. Tínhamos um companheiro que não fazia nada, não lavava prato, não trabalhava, não fazia nada na vida, e nós falávamos, né? Chegamos lá na montanha e falava, para não dizer nós, para ele, filho da puta, vai lavar os pratos, ele falava, fulano, tal, vai lavar os pratos. E aparecia a montanha, né, que falava, e o cara ouvia a montanha, o discurso do outro, e chegava para ele. Então, a pulsão se articula necessariamente ao discurso do outro, não ao corpo. E se vocês querem entender isso fácil, não sei se tão fácil, é a escrita que Lacan canoniza no grafo do desejo como pulsão. Assim escreve pulsão. Sujeito dividido entre dois significantes, já podemos dizer, um assunto, um tema, uma matéria, dividido entre dois significantes, do discurso do outro, da história, tanto da linguagem como estrutura, como da história da vida de cada quem, da tradição familiar, sim? Em relação a uma demanda, seja uma articulação significante. Cadê o corpo tridimensional, real, a zona erógena? Não está. Não há. Essa é a escrita de Lacan de pulsão. Bom, então, para terminar, o real, o impossível e o gozo, ou seja, o gozo que supostamente o lacanismo coloca no corpo, o real do corpo, sim? O impossível de significantizar no corpo, do corpo entrar no significante. Para a nossa posição, estamos apresentando, não se vincula a nenhuma realidade material ou orgânica, a nenhuma substância viva, a nenhuma lógica de satisfação e insatisfação da pulsão freudiana, senão que se vincula ao que Lacan denominou a lei do não todo do significante, que é uma lei do não todo do significante que se aplica ao próprio significante, a nenhuma realidade tridimensional. Sim? Para isso se toma a incompletude do sistema formal do teorema de Gödel. Essa é o que Lacan utiliza para mostrar a incompletude, a lei de não todo. Sim? Ou seja, nossa clínica não se funda, a proposta para ver é que nossa clínica não se funda sobre um impossível, um não todo se diz porque é uma parte do corpo que resiste. Nossa clínica se funda nesse não todo, nessa beancer, nessa fenda, nesse não todo próprio do significante, sobre a própria estrutura do significante. Ou seja, não se trata de organismo, senão de parletes, de seres, de falacer, sim? Onde a dimensão é do saber e da verdade. Eu vou só operacionalizar isso para que fique um pouquinho claro como é que isso gira em torno de uma fenda, que essa é a lei do não todo, e não do corpo. Lacan, eu encontrei que Lacan disse claramente, pelo menos me pareceu que a gente pode dizer isso de uma maneira mais clara, disse, o inconsciente é um capítulo da minha história que é marcado por um branco. Eu coloco aí uma fenda. Um branco, a lei do não todo significante. Sim. O inconsciente é um capítulo, aí eu colocaria assunto, tema, matéria, capítulo, sim? Sujeito, sujeito. Sim? O inconsciente é um capítulo, um tema, um assunto, matéria, agregaria para Lacan, da minha história, que é marcado por um branco. Sim? Um branco, uma fenda, uma lei dos significantes do não todo, que não todo se vai poder dizer sobre esse capítulo, ou ocupado por uma mentira, é o capítulo censurado. Agora, essa história, o que eu vou lhe propor, que Lacan disse, que essa história não é de fatos. Por isso eu prece um assunto, matéria, um tema, um capítulo. Não é uma história de fatos como estamos acostumados a pensá-la. Fatos individuais, biológicos de nossa vida evolutiva, das funções, das fases orais, anais e fálicas, os traumas que vamos tendo na vida e que se impactam na
nosso aparelho psíquico a partir de representações coisas que eram fixadas a pulsões erógenas, né? Essa seria a história evolutiva individual. Para Lacan é capítulo da história. Lacan entende a história como as últimas teorias da história entendem a história, sim? Que são totalmente entramadas em significantes, em discursos, não em fatos. Lacan diz assim: não quer dizer que o fato com que elas lidam, a história, né, seja puramente acidentais, senão que são factícios e que seu valor último não se reduz ao aspecto bruto do trauma. Ou seja, o que Lacan está querendo dizer é que nesses capítulos da história, os fatos não são acidentais, não são puros em relação ao estado bruto do trauma, não é a representação coisa de Freud, que é a marca primeira da coisa, um aparelho psíquico sem representação palavra. Não está dizendo que os fatos nunca são acidentais, nunca são estados brutos, já são factícios, ou seja, factícios quer dizer, no bom português, convencionais e artificiais. Qualquer fato já está dentro de uma estrutura narrativa, já está dentro de uma lógica de discurso. O que Lacan chama de historização primária. Ele vai trabalhar a verdade a partir E que a partir desse saber, por isso a história é um trabalho sobre o saber, que tem um impossível sobre a própria história, sobre a própria significante, mas que permite a emergência de uma verdade no real. Bom, se finis demorando uma eternidade, muita coisa, mas até que a gente seja expulso daqui, vamos falar.